Olá, meu caro concurseiro, estou decepcionado, estou decepcionado. A gente investe tanto, se esforça, o professor prepara o candidato bem, vai buscar na alma dos textos aquilo que o CESP sempre pede, está acostumado a pedir, né? Os alunos investem, gastam dinheiro, preparam-se, batalham, daí a gente vê uma prova desse tipo. Eu havia falado para a turma presencial aqui em Curitiba que a prova seria tranquila, seria fácil. Mas a gente nunca quer pensar nisso, né? Me desculpe, gente, eu tenho que ser honesto. A prova é muito fácil, foi muito fácil, tá? Eu acredito que as notas serão bastante altas. Estou falando de português, né? Não estou falando das demais. Eu não sei qual a avaliação dos demais professores a respeito disso. Mas a língua portuguesa não mudou nada. Hoje eu vi alguém falando que a prova havia mudado. Eu não sei o que esse pessoal come, gente. De que se alimentam. A prova não mudou nada, continua a mesma coisa. Ela só foi simplíssima demais. Né? Cobrou concordância verbal, cobrou pontuação ainda. A gente poderia levantar até questões com relação ao fato dessa questão da pontuação, especificamente. Né? Mas, vamos lá. Vamos ver o que essa prova tinha para nós aí, beleza? Olha só. Acompanhe aí. Naquele novo apartamento da rua Visconde de Pirajá, pela primeira vez teria um escritório para trabalhar. Não era um cômodo muito grande, mas dava para armar ali a minha tenda de reflexões e leitura. Uma escrivaninha, um sofá e os livros. Na parede da esquerda ficaria grande e sonhada estante, onde caberiam todos os meus livros. Tratei de encomendá-la a seu Joaquim, o marceneiro que tinha uma oficina na rua Garcia Dávila, com o Barão da Torre. O apartamento não ficava tão perto da oficina. Era quase em frente ao prédio onde morava Mário Pedrosa, entre a Farmer de Amoedo e a antiga Montenegro, hoje Vinícius de Moraes. Estava ali havia uma semana e nem decorar ainda o número do prédio. Tanto que quando o senhor Joaquim, ao preencher a nota da encomenda, perguntou-me onde seria entregue a estante. Tive um momento de hesitação, mas foi só um momento. Pensei rápido, se o prédio do Mário é 228, o meu que fica quase em frente deve ser 227. Mas lembrei-me de que, ao ir ali pela primeira vez, observara que, apesar de ficar em frente ao do Mário, havia uma diferença na numeração. Visconde de Pirajá, 127. Respondi. E o senhor Joaquim desenhou o endereço na nota. Tudo bem, seu Ferreira. Dentro de um mês estará lá a sua estante. Um mês, seu Joaquim. Tudo isso, veja se reduz esse prazo. A estante é grande, dá muito trabalho. Digamos, 3 semanas. Está aí, então, o texto de Ferreira Goulart. Vamos à primeira questão, então. O trecho "dá muito trabalho" constitui uma referência de seu Joaquim à confecção da estante, tarefa que, segundo ele, seria trabalhosa? Exatamente. O trecho "dá muito trabalho" na linha 27 constitui uma referência, assim, de seu Joaquim à confecção da estante, tanto que ele falou que ia fazer um mês, né? Então, essa afirmativa está o quê? Correta. De acordo com as informações do texto, é correto inferir que seu Joaquim era analfabeto, uma vez que ele desenhou o endereço na nota, só por Deus, né, que ele é analfabeto, né, que Deus tenha misericórdia. O homem preencheu a nota primeiro, o texto fala isso, né, que ele preencheu a nota, e depois, lógico, é um croquis que você faz para acertar o endereço direitinho. Então, essa afirmativa está errada. Ó, pessoal, para quem não é a mesma sequência que eu tenho aqui, teacher. Ah, meu Deus, que prova que era essa? Eu fiz a errada. Essa é a prova alga, tá, gente? Alga, não é Olga. Alga, a gente está trabalhando pela alga aqui, mas vocês vão ver. Por isso que eu estou lendo e mostrando para vocês aí na tela exatamente as questões, assim você pode ir acompanhando na prova que você tem aí, beleza? Então, errada 2. A expressão "armar ali a minha tenda" foi empregada no texto em sentido figurado. Yes, correto, lógico, armar a tenda é montar o escritório dele, né, de trabalho. Muito bem.
De acordo com as informações do texto, Vinícius de Moraes passou a morar num apartamento onde antes residia Mário Pedrosa, só por Deus, que Deus tenha misericórdia, né? É o nome da rua que mudou, Vinícius para Vinícius de Moraes. Beleza? Então a afirmativa é errada. Aí. Yes? Então vamos lá para a questão de número 5. O momento de hesitação, linha 15, vivido pelo narrador, deveu-se ao medo de informar o endereço a um desconhecido? Claro que não, né? Ele estava lá meio confuso, não tinha decorado ainda lá. Depois fez aquelas jogadas, aquelas tramas da memória, né? Até que achou o número 127. Então, afirmativa errada. Né? A 5. Vamos para 6. O verbo dever foi empregado na linha 17, no sentido de ser provável? Corretíssimo. Né? A questão 6 está correta, portanto, exatamente. Ele ficou trabalhando ali com as coisas, né? Com as hipóteses na cabeça dele. Muito bem. Vamos então para a questão de número 7. Né? A correção gramatical e o sentido do texto seriam preservados caso se substituísse o trecho lembrei-me de que, por lembrei que, claro, olha, gente, isso é uma coisa muito rara. Faz o quê que não aparece na prova do CESP? Em 6 anos, esse verbo lembrar-se, 4, 5 anos, aí, 4 para 6 anos. Né? Eles só cobram esse negócio ainda é vício dos antigos vestibulares. Né? Mas eu até comentei na turma presencial, olha só, é o verbo, veja só, acontece com o verbo admirar, esquecer, lembrar e recordar. Eles podem ser pronominais ou não pronominais. Então, pode ser admirar, esquecer, lembrar e recordar, eles são transitivos diretos, não tem a preposição, mas pode ser admirar-se, esquecer-se, lembrar-se e recordar-se. Daí eles são verbos pronominais, passam a reger a preposição de, ó. Quem se lembra de quê? Quem se admira de quê? Quem se esquece de quê? Quem se lembra de quê? Beleza? Então, mas quem admira o quê? Quem lembra o quê? Quem recorda o quê? Beleza? Então, a correção gramatical, o sentido dos textos seriam preservados? Claro. Então, afirmativa correta. A 8. A forma verbal teria está flexionada na terceira pessoa do singular para concordar com o apartamento, núcleo do sujeito da oração em que ocorre? Claro que não, com ele, né? Com quem está falando. Então, aqui, a afirmativa errada, não tem nada a ver com apartamento. Seria mantida a correção do texto caso o trecho onde caberiam fosse substituído por que caberia? Né? Claro que não, né, gente? Por quê? Nessa questão A10, olhe, A9, olhe, né? Seria mantida a correção do texto caso o trecho onde caberia fosse substituído por que caberia? Tem que ser no qual caberia. Né? Faltou a preposição em que, além do mais, há um erro de concordância, caberia, caberiam. Apesar de, vamos dar uma olhadinha no texto lá, isso está na página, na linha 6, né, do texto. Olha só, na linha 6 diz assim, na linha 6, diz assim, olha só, aqui, muito bem. Na parede da esquerda ficaria a grande e sonhada estante, onde caberiam todos os meus livros. Estão entendendo? Olha aqui o negócio. O que caberia ali? Todos os meus livros. É o sujeito. Ele está no plural. Se eu colocar lá, teria que ser em que, tá? Teria que ser em que caberiam. Então, há um erro de regência e um erro de concordância nesse negócio. Portanto, essa afirmativa, né, a 9, ela está o que mesmo? Errada. Certo, gente? Então, seria mantida a correção? Não seria mantido, não. Ficaria um negócio errado. Então, errada porque não seria mantida a correção. No período, tanto que, quando, até momento de licitação, na linha 15,
O emprego de todas as vírgulas deve-se à mesma regra de pontuação. Ó, gente, essa questão você pode marcar como certa, você pode marcar como errada, vai depender exatamente da resposta que o CESP der. Querem ver só? Vamos lá, de linha 13 a 15. Olha, ela marca, ela faz o quê? As vírgulas fazem o quê? Isolam orações. Ó, tá aqui, ó. Veja só. Tanto que, quando o seu Joaquim, ao preencher a nota, tanto que quando o seu Joaquim, ao preencher a nota da encomenda, tanto que seu Joaquim perguntou-me onde seria entregue a estante. Tive um momento de hesitação. Vejam, tanto que perguntou-me onde seria entregue a estante. Veja, eu tenho uma oração aqui, ó. Quando o seu Joaquim, veja, tanto que quando o seu Joaquim, ao preencher a nota da encomenda, uma oração subordinada adverbial, certo? Está aqui. O tanto que é a conjunção. Quando o seu Joaquim perguntou-me aqui, uma oração, onde seria entregue a estante, uma oração subordinada, apesar de não estar isolada por vírgula, porque ela não pode mesmo. Tive um momento de hesitação. Tive um momento de hesitação quando o seu Joaquim perguntou-me onde seria entregue a estante ao preencher a nota de encomenda. Essa seria a hora direta. Então, essas vírgulas estão isolando orações. Mas quando o seu Joaquim aqui, ó, a primeira, apesar dessa vírgula aqui, ó, estar ali por causa desta aqui, né? E a oração está deslocada. Então, eu posso dizer que a vírgula isola orações, ou que a vírgula, mas são orações diferentes, ou que a vírgula está isolando uma conjunção, uma oração que vem depois. Quer dizer, eu posso dizer que as vírgulas estão aí para quê? Para isolar orações. Sabe? Eu marcaria essa afirmativa, honestamente, pessoal, como errada. Tá? Eu coloquei certo. Mas se eu fosse fazer a prova, eu colocaria errado. Para mim, eles podem exatamente indicar que é o que está certo e o que está errado. Eu marcaria errado, mas vou marcar para vocês certo. Marcaria errado. Estou aqui no negócio aqui, não concordei. Tá? Se eu estivesse fazendo a prova, marcaria errado. Muito bem, vamos lá. Tá? Aliás, eu vou marcar errado mesmo esse negócio. Pronto. E vamos que vamos. Como eu faria na prova. Muito bem, então vamos para a questão de número 11. Né? De número 11. Veja só, a questão do número 11. O próximo texto, então. Veja. Bibliotecas sempre deram muito o que falar. Grandes monarquias jamais deixaram de possuir as suas e cuidavam delas estrategicamente. Afinal, dotes de princesas foram negociados, tendo livros como objetos de barganha. Tratados diplomáticos versaram sobre essas coleções. Os monarcas portugueses, após o terremoto que dizimou Lisboa, se orgulhavam de, a despeito dos destroços, terem erguido uma grande biblioteca, a Real Livraria Dom José, chamava-se de joia maior do Tesouro Real. Dom João VI, mesmo na correria da partida para o Brasil, não se esqueceu dos livros. Em 3 diferentes levas, a Real Biblioteca aportou nos trópicos e foi até mesmo tema de disputa. Vamos lá, então, a 11. Princesas e diplomatas eram valorados conforme a qualidade das bibliotecas, né, que seus países possuíam e a parcela dos livros que estavam dispostos a ceder em negociação diversas. Né? Essa afirmativa 11 está certa. Aí, muito bem. A 12, a Real Livraria foi erguida com os destroços resultantes do terremoto. Claro que não, o terremoto destruiu. Então, errada. Nem precisa ler que atingiu Lisboa como símbolo da força de Portugal na superação da tragédia que acabava de assolar o país. Afirmativa errada. 13. A expressão essas coleções retoma por coesão o termo bibliotecas. Claro que não, né, pessoal?
Eu só quero fazer a 14, já volto ao texto para a gente explicar a 13. O sinal de 2 pontos, empregado imediatamente à biblioteca, após biblioteca, introduz o termo da natureza explicativa? Sim, essa afirmativa está, né, corretíssima. Tá? Vamos a 14. A expressão essas coleções retoma por coesão o termo bibliotecas. Eu vi tanta gente falar coisa que eu vou até explicar lá. Tá? Veja só. Está na linha 5. Veja. Olhem aqui. Vamos marcar aqui. Bibliotecas, né, sempre deram muito o que falar. Grandes monarquias jamais deixaram de possuir as suas. Isso sim. As suas bibliotecas. Por coesão, retoma a biblioteca. E cuidavam delas estrategicamente. Então, delas também, né, retoma biblioteca por coesão. Estrategicamente. Afinal, dotes de princesas foram negociados tendo livros como objetos de barganha, né? Olha aí, aquela questão anterior lá. Tendo livros como objeto de barganha, tratados diplomáticos versaram sobre essas coleções. Biblioteca não é uma coleção. Gente, biblioteca é uma... reúne livros em várias coleções. Estou retomando o livro aqui, ó. Tendo livro como objetos de barganha, tratados diplomáticos versaram sobre essas coleções. Tá? Então, a afirmativa é livros, não é biblioteca. Beleza, meus caros concurseiros? Então, vamos só encerrar isso aqui, ó. Veja só. A minha questão era a questão da vírgula, tá? Para mim, ela está errada, porque elas não se justificam pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Eu poderia considerar assim, mas elas isolam orações. Não, a primeira ali está isolando uma conjunção ali. Nem deveria, talvez, ter aquela primeira vírgula, eu não colocaria, tá? Às vezes é um preciosismo nesses negócios aí. Mas, para mim, aquela afirmativa está errada, realmente. Tá? Eu vi muita gente colocar como certo, né? As pessoas têm esse direito. Não posso dizer que elas só isolam orações. Tá? Apesar de poder forçar isso, dá para forçar. Tanto que a minha primeira visão é que estava certa. Dá para forçar. Quer ver só? Pego tudo, jogo no carro, chacoalho, bato no esticador e jogo lá. Põe em ordem. Pronto. Então, isso aqui seria ordem direta, como eu li para vocês na última leitura que eu fiz de ordem direta, né, quando eu estava falando disso. Dá para considerar. Vai ser difícil derrubar o seu certo e falar que está certo. Eu fico com errado. Beleza? Tá aí. Eu acho que a prova foi tranquila. Para mim foi fácil, né? Eu esperava mais elementos de coesão textual, inclusive por não ter redação, a prova do INSS. Mas está aí, foi uma boa prova, acho que vocês aproveitaram. E eu quero já agradecer alguns alunos que viram outros gabaritos por aí, já falaram que gabaritaram, já mandaram recado. França, gabaritei, valeu a pena estudar. Ótimo, meus parabéns. Sempre vale a pena estudar. Não valeu a pena estudar para essa prova? Vale a pena estudar para a prova, para as outras provas e vale a pena estudar para a vida. Beleza? Bons estudos para vocês que vão continuar na luta, porque mesmo os que vão passar, né, estarão aprovados amanhã, né, já pelo gabarito definitivo. Quer dizer, o que vai acontecer? Vai continuar se preparando até tomar posse, né? E espero o convite, tá? Tchau, tchau. Um beijão para vocês e até qualquer hora, qualquer dia, a gente se encontra para falar de português e de pontuação. Beleza? Beijão para vocês. Tchau, tchau.